Muito bom, sexto dia, sexta aula dentro desse tema, a visão que João teve de Jesus, e nessa sexta aula nós vamos falar quando João escreve, melhor dizendo, né? No verso 14, Apocalipse 1, vamos ler lá, Apocalipse 1, o verso 14. E aí João escreve assim: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Essa versão aqui diz dessa maneira, né? A versão King James. Depois ele finaliza, e os seus olhos eram como chama de fogo, que vai ser a próxima aula, semana que vem. A gente fica com a parte A aqui, então, olha, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Maravilhoso, né? Alguém saberia me dizer por que Jesus aparece desse jeito? Por que João vê Jesus desse jeito? Porque a cabeça era branca, né? E seus cabelos também brancos, tão brancos como a lã, tão brancos como a neve. Não é interessante? Muito simples, a gente vai falar isso de forma muito rápida. Para quem está chegando agora, se tiver alguma dúvida, pode interromper, pode fazer a sua pergunta e a gente vai conversando. Os demais aí já estão acostumados. Então, olha só que interessante. Cabelos brancos como cabeça e cabelos brancos como a neve. Vamos falar primeiro um pouquinho do cabelo. Depois a gente volta e fala da cabeça. Ok? Tudo nas escrituras, veja que eu estou dizendo que escrituras e não a palavra de Deus, ok? Porque para ser palavra de Deus precisa de revelação, precisa de luz, que é o próprio Espírito de Jesus, o Espírito Santo, para iluminar, né? Ou seja, trazer entendimento às escrituras, para que haja então compreensão da verdade. Então veja que tudo que tem nas escrituras não está ali por acaso. Todo detalhe é importantíssimo. E a gente sabe muito bem, sem fazer muito esforço, que a cor branca, em seu primeiro momento, né, e talvez de uma forma geral, significa pureza, ok? A cor branca na Bíblia significa pureza. Significa, e aí a gente vai caminhando dentro dessa pureza, né? Significa, então, santidade. Mas a gente já aprendeu que santidade, por significar em hebraico, significar separado, tá? Então, santidade, em hebraico, significa ser separado. E a gente aprendeu na religião, que no sistema, que esse ser separado, por causa daquilo que a lei, do peso que a lei produziu na mente do ser humano, estava mais ligado a ser santo no sentido de, olha, algumas coisas você não pode fazer porque isso é mundano, assim como bebida, tatuagem, blá blá blá, falar palavrão, não fumo, não roubo, não bebo, não mato, né? Então eu tenho que me santificar fazendo isso, para que então me torne santo, porque ser santo é ser separado para Deus e tal. Não foi assim que a gente aprendeu? Só que ser separado na palavra santidade não significa isso. Porque nem mesmo a gente pode se tornar santo através de condutas. Porque comportamento não santifica ninguém. Veja que não é o fruto que santifica a árvore. Não é aquilo que a gente pode produzir que nos torna santos, mas é a árvore quem faz o fruto bom para se comer. Sabe que Jesus disse que é pelo fruto que se conhece a árvore, porque a árvore produz esse fruto. Então veja que eu não posso pendurar uma banana no abacateiro
e dizer que o abacateiro agora é banana, porque eu amarrei algumas bananas no abacateiro. É possível? Não é possível, né? A árvore produz o seu fruto segundo a sua espécie. Por isso que Jesus estava dizendo. Então, era necessário haver uma transformação no coração, para que agora, sendo uma vida nova, a nossa vida seja a mesma a vida de Cristo. Então, ser santo é ter a natureza de Jesus em nós. E não faças isso, ou faças aquilo outro, ou deixe disso, ou deixe daquilo outro. Esse senso que a lei produziu em nós. Então, ser santo é ter a natureza de Jesus. E por que significa ser separado? Porque a natureza dele é de outra ordem. A natureza dele é de outra matéria, não é de matéria física. A natureza de Jesus tem uma substância que só ele é. Quase que eu falei, só ele tem. Veja que cada detalhe é importante. Então, há uma substância que é extraterrestre. Entende? Uma substância, uma matéria diferente, uma essência diferente, um poder diferente, com cor diferente, com cheiro diferente, com sensações diferentes. Porque não vem do mundo existencial. O mundo existencial surgiu caído da dimensão espiritual. Veja que primeiro é a dimensão espiritual. Então, por isso que santidade significa ser separado, porque é separado porque é de outro lugar. Ele é santo. E quando a gente fala ele é santo nesse sentido, eu preciso entender porque ele é primeiro e ele é quem criou o mundo existencial dentro desse tempo ou dessa linha, né, existencial. Esse período linear, né, o espaço temporal. Mas enfim, vamos devagar muito nisso. Então, branco significa santidade. Então a gente já está entendendo por que a cabeça e os cabelos dele são brancos. Num primeiro momento, né? Porque ele é de outra natureza. E ele aparece com os cabelos brancos. A gente vai precisar abrir aqui em Daniel capítulo 7 para a gente entender. E quando a gente lê Daniel 7, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Liberar aqui. Compartilhamento. Bom, não estava liberado aqui para eu compartilhar. Para eu compartilhar a tela. Não vai dar, mas eu vou ler aqui para vocês. Tá? Se você quiser abrir aí, vai ser muito legal você ler também, já grifar, rabiscar. Depois, para a próxima aula, eu deixo já configuradinho aqui para compartilhamento de tela. Senão não vai acabar, vai acabar não gravando o compartilhamento aqui agora. Faltou algumas configurações aí. Aos pouquinhos eu vou aprendendo a mexer no Google Meet. Olha só. Cadê meu Daniel, que fugiu da Bíblia? Agora só ler em celular, né? Olha aqui o que a gente vai ler no verso 9. Olha que poderoso isso, gente. Então ele está tendo uma visão, né? E ele faz um relato ali. Muitas coisas apontando para justamente o Apocalipse. Tá? Que João, então, está escrevendo também. E Daniel vai dizer assim no verso 9, ó.
Eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias sentou-se nesse trono que ele estava vendo, cujas vestes eram brancas também como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. Uau! Vou ler de novo? Talvez a sua versão aí esteja um pouquinho diferente. E eu observei até que os tronos foram postos. Os tronos foram postos para que os outros, né, os outros 12, né, os outros 24, no caso, né, que era 12 representando ah, os filhos de Jacó, né, as 12 tribos, que seriam líderes, né, cabeças das 12 tribos do povo de Israel, e depois mais 12 para os discípulos, né, os apóstolos de Jesus, somando então 24 anciãos, que a gente vai ler depois lá no Apocalipse. Mas aí ele continua assim, ó, e o ancião de dias sentou-se, cujas suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. Né? E aí, quem é que aparece agora no Apocalipse ali, registrado no Apocalipse, né? Não no Apocalipse, quem que aparece a João, né? A sua versão tem, a sua Bíblia tem outra versão, Thaís? Você consegue ler aí pra gente? A minha aqui é a NVI. Lê pra gente aí. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu Olha, trono era envolto em fogo, e as rodas. Aí continua, né? isso. Olha aí que maravilhoso. Então agora em João, né? A João, Jesus vai se apresentar. Deixa eu fechar o microfone da Thaís aqui. Aí. Tava dando eco. E ele vai, e João vai entender. Né? João vai entender. Que ele é o ancião de dias, o qual Daniel tinha visto e tinha profetizado. Como eu gosto disso. Olha que maravilhoso. E Daniel diz assim, ó, a gente precisa abrir esse parênteses aqui, não é o tema, né? Isso ficaria para o tema aqui da Trindade, né? Mas é importantíssimo a gente dizer aqui, já logo de cara, assim, né? Daniel vai escrever que esse ancião de dias, que aparece com os cabelos brancos como a neve, né, como a lã branca, ele se assenta no trono. O que acontece, né? Quem já ouviu a gente um pouquinho, né, sobre a Trindade, tá entendendo por que eu tô rindo, né? Acontece que os que estão acostumados a olhar para a letra e dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Dois temas juntos, né? A Bíblia é a palavra de Deus, a Trindade, aqui a visão, né? Três temas ao mesmo tempo. Aqui a gente vai fluindo. Diz assim, mas como é que você pode falar essa heresia se está escrito? Como é que você me explica, então, que Jesus está sentado à direita da majestade, né? Assim como está lá registrado em Hebreus, né? No próprio Apocalipse, né? Ele assenta à destra da majestade. A gente já explicou por que isso aqui, né? Se você ainda não assistiu a nossa live sobre a Trindade, nós falamos algumas coisas muito boas. Ela já está gravada lá no YouTube também, tá bom? Para Roseli aí, para Michele, né? Para Janaína também que está entrando hoje aí. Tá lá no YouTube lá, tá? A live da Trindade que a gente fez pelo Instagram. Você pode ouvir um pouquinho lá sobre isso.
A gente explicou o que fala, né, se assentado à destra, o que significa também quando fala destra, o braço forte, enfim. Então aqui um texto para provar que esse ancião de dias é o que aparece, e esse que aparece é Jesus. E se nós voltarmos para a nossa primeira aula, quando João vê Jesus, lembra que ele cai temendo? Por que ele cai temendo? De medo? Porque ele ainda tem no coração dele aquele medo daquela glória. Aquele medo que o povo tinha no Antigo Testamento. Mas Jesus põe a mão no ombro dele e fala: não temas, eu sou o primeiro, que vocês temiam, né? Mas eu sou também o último, esse que se manifestou e vocês conheceram, que se manifestou em amor. Né? Então, veja que eu sou o ancião de dias, que eu sou o todo-poderoso, que eu sou o majestoso, eu sou o primeiro, mas eu sou o último. E para que vocês entendam que quem era o primeiro, vocês precisam conhecer o último. Porque no reino do Espírito é de trás para frente. A gente só vai entender o Antigo Testamento quando a gente lê o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento, a letra, a escritura é subjetiva. Anota aí. O Antigo Testamento é subjetivo. Mas o Novo Testamento é objetivo. Tá? O Antigo Testamento, por exemplo, eu vou ler uma história e depois daquela história eu posso entender, se eu não tiver a revelação do Novo Testamento, se eu não tiver a revelação cujo óculos dessa leitura se chama Jesus, Jesus é o óculos que a gente tem que pôr para ler as Escrituras e entender pelo seu Espírito que em nós agora habita, né? Lembra que Jesus disse assim, ó, quando vocês perdem alguma coisa na sua casa, o que vocês fazem? A gente tem que voltar a lembrar que na época não tinha eletricidade, né? O que vocês fazem? Vocês acendem a candeia, a lamparina, e vocês colocam ela no alto, no velador da casa, para que agora a luz que está no alto possa iluminar toda a casa. E vocês possam entender agora. O que Jesus está dizendo? Olha, a luz que vocês têm agora está no alto da casa. Porque não era aquela casa. Somos nós, a casa dele mesmo. A luz agora do Espírito ilumina o nosso entendimento e a gente pode olhar com os bons olhos, já juntando uma outra parábola ao mesmo tempo. Porque é muita coisa, que vocês têm que acompanhar aqui o raciocínio. E vocês olhando e encontrando algo bom, todo o seu corpo será perfeito. E você terá entendimento. E tudo ao seu redor se transforma. Então, quando a gente lê as Escrituras agora pelo Espírito, entende que não era o que estava escrito, mas é o que está sendo revelado. Jesus é a revelação. Então, aquele Deus Todo-Poderoso é Jesus. E ele não somente se assenta simbolicamente à direita, como ele mesmo se assenta no trono, porque o trono é dele. Muita coisa, né? Maravilhoso, né? E Daniel já estava dizendo. Ele aparece. Não temas, João. Eu sou o mesmo que você conheceu. Se a gente voltar versículos anteriores ali, olha só como é Jesus que está falando com João, né? Como se a gente não soubesse, né? Mas vamos pegar aqui. Fechei aqui, peraí. Olha só, o verso 8, ó, Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, diz o Senhor, que era
que é e que há de vir. Quem é que vem? Quem é que vai voltar? Jesus. Vírgula, e aí ele encerra. O Todo-Poderoso. Cadê o verso aqui que fala: eu estive morto, mas eis que tenho as chaves da morte. O 18, ó, eu sou aquele que vive e que estava morto. Né? Por quê? Porque ele morreu. Então, quem que é? Jesus. Quem morreu? O Deus invisível? Né? Nesse caso agora, para nós, sim. Mas para quem acredita que são três pessoas, vai falar, não, não foi o Deus invisível que morreu, foi Jesus. Acontece que Jesus é o Deus invisível. Né? E eis que estou vivo para sempre e tenho as chaves do inferno e da morte. Outras traduções vão inverter, vai falar da morte e do inferno. Então, quem que está falando aqui com João? Jesus. E é Jesus que aparece com seus cabelos brancos, como Daniel havia profetizado. Aleluia. Essa é a primeira revelação, né? Então, a segunda revelação, na verdade. Né? Então, a primeira, santidade. Ele é o Todo-Poderoso. Natureza, né? A natureza poderosa de Jesus. Segundo lugar, ele é o ancião de dias. Anota aí. Ele é o ancião de dias. Uma terceira coisa interessante que eu gosto de pensar é que cabelos brancos também falam de idade. Porque Daniel vai usar essa expressão. O ancião de dias. É interessante? O ancião. O ancião. Ancião, né? Se é ancião é porque fala ali, né? Com a nossa linguagem humana aqui, de velhice, talvez, né? Mas é interessante que como que Jesus é velho, né? O que tem a ver essa velhice? Na verdade, Jesus não é que Jesus é velho, mas aqui aponta para a sua eternidade. Ele é o eterno, o Criador. Mais uma prova aqui também, a gente pode pegar mais essa pecinha para falar da Trindade, né? Como não são três, é um só. Né? Ele que se revela no enfim. Então, ele é o eterno, o Criador. E eu gosto de pensar assim, uma coisa que eu gosto muito de falar, que a gente tem assim uma facilidade para falar de eternidade quando a gente olha para o futuro, né? Para frente, né? O infinito para frente, né? Como que não acaba mais. Já é difícil imaginar isso, né? Mas quando a gente fala de eternidade, a gente sempre pensa para frente, né? Achando que tem começo. Mas agora imaginem uma eternidade para trás. Já é e sempre tem sido, né? Já é e sempre tem sido. É isso que ele vai dizer no verso que a gente leu aqui no verso 8. Aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir. Né? Jesus, Podemos dizer que ele é o mais velho de todos os irmãos também, por isso que ele é um ancião. o mais velho de todos os irmãos, exatamente. Se ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, nós também já estávamos na eternidade com ele, porque nós nascemos de dentro dele. Olha só a bizarrice, né? Que loucura, que poderoso que é isso. Efésios, né? Paulo vai dizer aos Efésios, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Por isso que a gente ensina. Nós falamos um pouquinho isso na sala de ativação também no passado, que Jesus criou as coisas falando, né? Haja luz, ele mesmo apareceu, ele foi o primeiro, né? E depois foi criando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, puf, né? E depois ele vai nos tirar de dentro dele, né? Porque nós somos criados dentro dele, temos o mesmo tipo, a mesma essência, a mesma matéria, a mesma substância, a mesma glória, o mesmo cheiro, o mesmo poder, o mesmo amor, o mesmo tudo dele. E ele nos sopra dentro do boneco
ali em Gênesis capítulo 2. Olha quanta riqueza de revelação nessa aula. A gente vai somando as peças, né? E aqui é preciso abrir um parêntese muito forte, que quando eu tinha mentalidade religiosa, na verdade eu nunca tive uma mentalidade totalmente religiosa, porque desde a minha adolescência eu já entendi essas coisas em Jesus, né? Por isso aqui em 2003, ele apareceu para mim e confirmou tudo isso que eu hoje posso ensinar com maturidade. Mas desde a minha adolescência eu já entendia isso, né? Mas mesmo sendo filho de pastor, sobrinho de pastores e nascer num berço evangélico, né? Abre aspas, berço evangélico, fecha aspas, isso não quer dizer nada. Mas assim, ainda assim a gente vem carregando, né? Vem carregando. E parece que isso é uma coisa meio que eterna, né? A gente vai estar sempre nos livrando de falsas crenças para alcançar a plenitude, a perfeição, né? E eu acredito, sinceramente, no meu íntimo, que esse Jesus de amor é tão poderoso que, mesmo ali, quando as escamas dos nossos olhos físicos caírem, a gente estiver lá na eternidade, a gente vai estar aprendendo e a gente nunca vai alcançar tamanha, tamanha glória, de tamanho amor, né? Porque penso eu que se um dia alcançássemos a plenitude do seu amor, o seu amor teria limites, entende? Mas no seu amor, na sua luz, no seu fogo, na sua substância, eu acredito que ela será eternamente conhecida. Aleluia. Eu sinto uma graça quando eu falo dessas coisas. Aleluia. Isso é muito poderoso, queridos. Então veja que não posso olhar para as Escrituras e querer entender as Escrituras sem a revelação. Porque sem a revelação, que é o Espírito Santo, e é Espírito Santo porque não é o nome dele, não é o nome da terceira pessoa, não chama Espírito Santo. Espírito Santo é o que o Espírito de Jesus é. O Espírito Santo de Jesus. O Espírito de Jesus é santo. Entende? Então, uma referência a Jesus, que agora em espírito está em nós. Fala de eternidade. Eternidade, porque ele era. E ele mesmo está dizendo a João: eu era, porque eu sempre fui. Sou e continuarei, né? Eternidade. Então, a gente pode colocar o terceiro aqui, né? Primeiro, natureza, santo. Segundo, ele é o ancião, né? Ele é o Deus anterior. Podemos escrever assim, da melhor forma aí que você preferir. Ele é o eterno, né? E número 4, fala também vamos colocar aqui para vocês entenderem, tá? Vocês vão entender porque que eu vou usar essa expressão terrena aqui. Essa velhice, que não é velhice, ele não é velho, ele não é gagá, mas essa velhice vai nos lembrar do seguinte: desde Abraão, se criou na mentalidade, juntamente com a mentalidade adâmica, vocês vão entender. Essa coisa que até em certo sentido, né, em determinada situação, vamos colocar dessa maneira, ela é válida para quando a gente ainda é menino no que tange à sabedoria de Deus, a sabedoria de Jesus. Se criou essa ideia de que os mais velhos são os sábios. Em certo sentido, isso é verdadeiro. Ok? Porque a sabedoria, ela vai se alcançando com o passar do
tempo. Ok? Então, isso é verdade? Os mais velhos são mais sábios? Sim. Tá? Então, desde Abraão, criou-se aquela crença e aquela ideia, e que em certo sentido é verdadeiro, sobre os anciãos. Os anciãos. Isso foi se desenvolvendo depois em Moisés, quando ele tinha os anciãos, qual ele se aconselhava, né? E pela lei, né? Até Jesus. E até Jesus a gente pode ver na época lá onde os religiosos, os fariseus, eles tinham os anciãos, que eram os conselheiros, né? Fazia parte do conselho e por aí vai. E é assim, o mundo é assim até hoje. Então, os anciãos carregam essa essência da sabedoria, ok? Então, número 4, sabedoria. Olha só, quanta coisa. Assim, meu Deus, Pet, como é que você arranca tanta coisa? É muito simples, tá, queridos? Depois que você tem a revelação de Jesus, quando você entrar na nova aliança, tudo fica claro, né? Fica tudo muito simples. Você olha, você sabe que tudo é simbologia. Nada é, como está escrito, né? Sempre há uma revelação em Jesus. Então, o ancião de dias vai falar de sabedoria. Ele é o ancião por quê? Porque ele é eterno, porque ele é o Deus que ora estava oculto no Antigo Testamento, mas ele também é a sabedoria. Ele é que tem toda a sabedoria. Então, isso vai nos levar a um modo mais excelente, porque a gente sabe, a gente tem aprendido que não se trata de certo ou errado, nem de pode ou não pode, pode isso ou pode aquilo outro, mas é de entendermos sempre um modo mais excelente, e a gente vai sair desse mundo limitado que só vê um ancião como mais sábio, quando a gente começa a permanecer, eu vou usar essa expressão, vocês vão entender, né? Porque não é lá o céu, né? O céu é aqui, a gente já sabe. Mas quando a gente permanece no céu, e no céu com Jesus, a gente aprende tudo num piscar de olhos. Uau. Aleluia. Então, existem coisas que a gente vai estar aprendendo, lendo e tal. Queridos, nós vamos fazer uma live que vai ser, acho que é uma das lives mais chocantes. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês, mas não vou falar mais do que isso agora. Quando nós conhecemos Jesus, a gente passa a entender que Jesus é a palavra viva, porque ele é a verdade. A gente vai entender que a palavra não é o texto escrito com tinta, mas a verdade impressa nos corações, como o apóstolo Paulo vai dizer. Quando a gente passa a ter um relacionamento com Jesus, as escrituras, a Bíblia se torna obsoleta. Porque ele vai nos revelar coisas que, se fossem escritas, jamais caberiam em folhas. E tem esse texto escrito na escritura. Mas ele só seleciona. Olha como o negócio é louco, queridos. Aqui vocês vão endoidar, viu? Roseli, Michele. Mas eles só pegam parte das escrituras para citar que está escrito quando é conveniente. Mas quando foge do entendimento deles, porque eles não têm a revelação. Então aí parece que eles nunca se lembram, né? Uns segundinhos aí pra gente pensar, né? Porque as escrituras eram um apontamento para a palavra que se manifestaria. Era o aio, a condução. Já se torna obsoleto. Agora vocês vão entender, ó. Aquilo que eu escrevi inspirado. De uma inspiração.
Quando chega o real, eu olho para a inspiração, olho para o real, eu vou ver que muito da inspiração, por mais que tenha sido uma inspiração pelo Espírito, e é claro que ela é inspirada pelo Espírito, mas aquilo que eu pego, que é parecido, eu ainda tenho que aperfeiçoar. E aquilo que não tem nada a ver, eu tenho que amassar e jogar fora, porque não combina. E eu vou aprender com a palavra viva agora coisas eternas, angelicais, sobrenaturais. Vou entender que ele é o amor, que tudo era sobre o amor. Só para continuar aqui o parênteses, tá? Já vamos fechar já já. E que esse amor é o fogo, esse amor é o poder. Esse fogo é a luz. Esse fogo tem luz. E essa luz é o Espírito. E nós vamos ter uma outra live, outras aulas que nós vamos falar que ele é Espírito, amor, fogo e luz. Qualquer outra característica vão ser apenas adjetivos para essa substância que de fato ele é. Inclusive dizer que ele é santo. Ele é santo porque ele é o amor. O amor é substância. Santo é característica do amor. Estão entendendo? Amor tem matéria. Amor é palpável. Amor tem cor. Amor tem cheiro. Na dimensão do espírito tem outros cheiros. Amor tem luz. E aí a gente pode dizer que a luz, o fogo, o espírito e o amor são um só. Mas ser santo é a característica dessa substância que a gente pode chamar por um desses nomes. Entende a loucura? Mas nós vamos chegar lá. Isso aqui é para entender isso que nós vamos falar em breve, né? Nós vamos precisar falar mais um pouquinho sobre levar isso, né, para o público, deixar gravadinho lá no YouTube, falando mais um pouquinho sobre o porquê a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Porque aí começar a falar dessa luz, desse fogo, dessa coisa sobrenatural que não está escrito, aí fica muito distante para poder pegar, e aí não tem como, né? Aí se a gente já é herege aqui, falando essas outras coisas que não estão escritas, aí piora, né? Aí é que não vão pegar mesmo. Então a gente tem que ir caminhando aí, subindo os degraus. Então olha só, ele é a sabedoria. Quando eu tenho um relacionamento agora com a palavra viva, eu vou conhecer o sobrenatural e adquirir a verdadeira sabedoria que as escrituras não podem dar e que o homem não pode ter. Uau! Que maravilhoso isso, né? Que poderoso, queridos. Agora, olha só. Vamos abrir lá em... Antes de abrir, deixa eu citar aqui, né? Senão eu dou spoiler aqui antes. Quem era o cara mais sábio do Antigo Testamento? Quem foi o cara mais sábio, né? Até Jesus, né? Salomão. Salomão pediu sabedoria e aquela coisa toda. Tá lá escrito em Tiago também, né? Se alguém precisa de sabedoria, peça, né? Que o Senhor nos dá livremente. Agora, o que acontece é que Tiago está falando de uma sabedoria e Abraão é um outro tipo de sabedoria. E aí a gente vê alguns coaches, alguns pastores também, ou o sistema no geral, né? O mundo no geral, né? Quando a gente fala sistema religioso, é o mundo também, né? Porque em quase nada difere o sistema religioso do mundo. Eles têm a mesma cabeça adâmica, né? Cabeça de merecimento e, enfim, a gente já sabe. Então, olha só que interessante. Às vezes as pessoas querem ter tanta sabedoria e começam a mergulhar lá, induzidos por líderes, por pastores, começam a mergulhar lá em Salomão. Eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Eu posso tudo. Né? Eu não tenho que nada. Mas eu posso tudo. Né? Eu posso tudo. É bom? É bom.
Eu posso ler outros livros, eu posso ver filmes, eu posso qualquer coisa. Mas a sabedoria que Salomão adquiriu foi uma sabedoria limitada pelo conhecimento terreno. Se nós abrirmos lá, por exemplo, no livro da sabedoria, que é o livro dos Provérbios, né? Provérbios capítulo 9, né? Olha só, quanta revelação, né? É muita coisa, né, gente? Quanta coisa eu já falei aqui hoje. Tem mais um pouquinho aqui, a gente vai finalizar, tá? Partir pro final aqui. Terminar essa sabedoria aqui e depois falar do quinto, né? Dentro desse cabelos brancos e cabeça branca. Provérbios 9 vai dizer assim, ó. Não sei se minha tela sumiu aí para vocês, mas é que eu fiz a troca de telas aqui. Já já eu volto aí. Provérbios 9, no verso 10. Então, Salomão vai dizer assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo mundo conhece esse texto, né? E o conhecimento do santo, a prudência. O princípio, ou melhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo mundo conhece esse texto? Bem clássico, né? Quer ter sabedoria? Teme o Senhor, né? Quer ter sabedoria? Então, tema ao Senhor. Como se fosse aquela coisa assim, né? Daquele coração temeroso, né? Olha, reconheça que você não sabe nada, que sabedoria está com ele e vai te ensinar as coisas. É assim. Acontece que essa sabedoria adquirida por Salomão foi misturada com a sabedoria terrena. É só você ler o livro de Provérbios. Por exemplo, no mesmo capítulo aqui, ele vai continuar dizendo no verso 11, ó, porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e os anos de vida se te aumentarão. Está falando de tempo terreno. Ó. Se fores sábio, para ti serás sábio, e se te fores escarnecedor, só tu o suportarás. E as pessoas estão lendo e querendo extrair sabedoria dessas leituras limitadas, né? Então, por exemplo, ele está dizendo aqui, ó, se fores sábio, para ti serás sábio. Ora, mas a sabedoria de Jesus nos revela que tudo era sobre o amor, não era? E quando a gente entende esse amor, essa sabedoria e esse amor em nós agora vai ser para o outro. Como posso entender que Salomão e ter por verdade quando Salomão está dizendo que a sabedoria vai ser boa para mim mesmo? Não. A sabedoria, eu tenho a sabedoria agora de Jesus, porque a minha sabedoria precisa favorecer o outro. E por aí vai. Eu só estou pegando um exemplo, porque se a gente fosse esticar aqui, cada aula dessa, vocês sabem muito bem que não acaba nunca, né? Que a fonte é inesgotável. Tanto é verdade que a sabedoria de Salomão, que foi terrena, foi tamanha, mas por ser terrena, ele terminou a sua vida frustrado. Ele terminou a sua vida se sentindo assim, para nada adiantou a vida que eu vivi. Tanto que depois ele começa a escrever lá em Eclesiastes que tudo que ele viveu era vaidade. Vaidade, vaidade, ó, não sei o quê. Agora, quem está em Jesus jamais viverá dessa maneira. Ó vida, ó céus, ó mundo cruel. Pensamentos pessimistas, né? Personalidade pessimista, personalidade negativa, personalidade que só fala coisa ruim. Para que eu nasci? Essa vida é uma bosta. Isso aí é para quem ainda não foi ao conhecimento da palavra. Olha o meu movimento aqui, ó. Não foi ao conhecimento da palavra. Saiu dessa palavra, letra, e foi para o conhecimento da palavra. E não entendeu que o primeiro motivo, lembra lá da sala de ativação? Por que nós nascemos? Nós nascemos
para desfrutar das delícias de Jesus. Somente quem nasce tem o privilégio de conhecê-lo. Somente quem nasce da água, placenta, tem o privilégio de depois nascer de novo do Espírito, dele agora, e provar dele. Oh, aleluia. Quem não nasceu da água não tem condições e, e possibilidade de nascer do Espírito e desfrutar da eternidade com Jesus. Quem continuou lá sendo esperminha, jamais terá esse privilégio. O privilégio de vir primeiro a existência, né? Depois nascer de novo. É poderoso isso, queridos? Olha quanta coisa que muda. Você não aprende isso no sistema religioso, né? Jamais, porque eles estão presos à letra, a dogmas, a esse mundo, né? Para eles a vida com Jesus é uma caixinha, assim. Jamais compreenderiam tanta coisa, assim, né? Tanta grandiosidade que está para além do que se possa ser articulado por uma linguagem existencial. Até mesmo é por isso que ele nos deu uma linguagem celestial, que são as línguas do Espírito, para que a gente possa produzir pela nossa própria boca. Caramba, hoje está saindo muita coisa aqui, hein? A gente possa produzir palavras de vida que nos traz conhecimento da eternidade, do sobrenatural, e não ficarmos presos somente ao entendimento das coisas terrenas, que o português, ou o inglês, ou o espanhol pode alcançar. Poderoso demais, né? Tá dando nó na cabeça aí, Roseli? Eu tô dando para acompanhar. Tá dando nó aí, Michele? Já tinha ouvido umas loucuras assim? Como é que tá aí? Fala aí um pouquinho. Eu estou compreendendo, porque algumas lives suas lá no YouTube eu tenho acompanhado. Então, assim, a cabeça está um pouquinho já aberta. Que bom, que bom. Então, vamos lá. Sabedoria, né? A verdadeira palavra. Agora, veja que a sabedoria a respeito do que era sabedoria nunca foi sabedoria. A verdadeira sabedoria é de Deus. Daquilo que de fato é, e não daquilo que simplesmente existe. Porque aquilo que existe terminará. Mas aquilo que é permanecerá. Para a gente finalizar, eu quero citar duas coisinhas aqui, depois só vamos falar vou citar uma coisa, depois vamos falar aqui da cabeça, né? Olha só, como que muda as coisas. No Provérbios capítulo 9, no verso 10, que a gente leu, está escrito assim, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, olha como o sistema ele é conveniente, tá? Não as pessoas, mas a falsa crença, né? Nós não falamos de pessoas, falamos das verdades ou das mentiras, né? Do sistema que tem. Olha só como eles são convenientes. Quando eles querem pegar um texto literal para dizer que aquilo que está escrito, portanto, é aquilo que é e tem que ser observado, eles fazem dessa maneira. O sistema trabalha assim. Mas quando lhe parece mais conveniente traduzir algumas coisas, e em certo sentido até há uma tradução, ou melhor, tradução não, uma interpretação, né, correta, aí é feito. Então, por exemplo, o princípio da sabedoria é o temor a Deus.
Então aí eles entendem já que esse temor é uma espécie de respeito, ok? Uma espécie de respeito. Então você teme, né? Não sei o quê. Então não é o modo mais excelente, tá? Nós vamos ver o modo mais excelente aqui hoje, mas cabe, né? Cabe, já tem uma luz aí, tem uma revelação da letra, né? Que esse temor é o respeito pelo Senhor, ela reconhecer que só Ele é sabedoria, blá, blá, blá. Mas é tudo misturado, né? É por isso que é diabólico o sistema, queridos, tá bom? Porque é misturado. Então, é letra com um pouquinho de revelação, é tecido novo, é remendo novo em pano velho, é uma bagunça, assim, é um negócio mentiroso, controlador, enfim. Por isso é que somente a palavra, olha aqui, vocês já vão pegar mais uma, porque é muita coisa, e quando vem aqui eu tenho que passar para vocês, eu não posso ficar segurando. Por isso é que a palavra que é Jesus, que é o Espírito, ela é, não o texto, ela é como uma espada de dois gumes, que penetra a ponto de dividir as juntas e medulas. Olha o símbolo que o autor vai dizer. Paulo vai dizer. Juntas e medulas. Ele está pegando porque é muito difícil você separar a medula das juntas da vértebra, enfim, né? Ou dos cotovelos e joelhos, enfim. Você não separa, né? Porque aquele líquido, que é a medula, no caso aqui na coluna vertebral, ele já está entranhado no osso. Você não separa. Agora, o que o Paulo está dizendo? Que aquilo que é lei, aquilo que é espírito, aquilo que é religioso, aquilo que é revelação, aquilo que é letra, aquilo que é espírito, só pode ser separado pela revelação perfeita que é a palavra de Jesus. Senão você não consegue ouvir o sistema religioso e saber identificar o que é e o que não é, porque é muito misturado. Quem está entendendo? Por isso é que é tão maligno. Por isso é que não dá para as pessoas quererem entenderem assim, ó. Ou você vai lá no céu, que é em você mesmo, cai para dentro, né? Cai para dentro de você e entende tudo em Jesus rapidamente, porque no tempo existente, no tempo, ou melhor, porque na região do espírito, na dimensão espiritual, não tem tempo, tudo faz assim, ó. O tempo faz assim, ó, e você aprende num piscar de olhos. Ele nem fala com você articulado. Quando você vê Jesus, você está entendendo o que ele está falando. É muito rápido. Você entende muita coisa que ele fala, às vezes, com uma palavra, você entendeu um todo, que você demoraria a vida inteira para entender. Sim, na nossa linguagem, com as escrituras, com o tempo, com a sabedoria. Entende? Então, ele é a espada, né, que separa aquilo que é e aquilo que não é. Agora, eles fazem essa interpretação um tanto quanto correta, ok, mas quando é conveniente, então é o literal. Não, porque se está escrito é porque é. Porque eu só fico com o que está escrito. Se não está escrito, então não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a Bíblia. Eu quero saber disso aqui, né? A Bíblia, sim. Agora, veja como a gente vai entender o que é, de fato, a melhor interpretação para esse texto. Quando, na época, se falou, e aqui no caso, tem vários textos sobre o temor, né, de Deus, mas aqui nesse caso especificamente, temor a Deus, queridos, lá escrito, era temor mesmo, medo mesmo, medo, porque era o Deus temível, ok? Era o Deus temível, era o Deus assombroso, o todo-poderoso, o grandioso, o que fulmina, entendeu? Se você andar em pecado. É o que mata. É o que matava na cabeça deles, é por isso que eles mataram, porque na cabeça deles Deus também matava. Ok? Olha a loucura.
que matavam exércitos inimigos. É um Deus que tem lado. Não é o Jesus que é do todo. Não é o Jesus que amou o mundo. É o Deus que tem time. É o Deus que tem complô. É o Deus que faz alianças. Porque está escrito que ele faz alianças. Então é o Deus que mata. É o Deus que mata uma cidade para o seu povo tomar a cidade do outro. Doido, né? As muitas palavras nos enlouquecem. Como o apóstolo Paulo dizia, né? Como o Festo, né? O Festo lá, ele chegou diante de Festo na viagem rumo a Roma. Ele queria falar com César. O negócio dele era chegar lá no cabeça. No meio do caminho ele parou, falou com o Festo. Festo falou assim, Paulo, porque imagina a loucura, Paulo desembuchando tudo isso. Você lê Atos assim, você vê Paulo. Porque esse Deus, o qual vocês temiam, era esse que agora se manifestou, que morreu por nós, que blá, 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 blá. Paulo tá louco, né? Me arrepiei inteiro aqui agora. Oh, aleluia. Festo vira para Paulo e fala assim, Paulo, as muitas palavras te enlouquecem. Né? É isso, queridos, a gente chega num ponto, porque quando a gente entende o que é a palavra, ela brota assim, ó, e a gente pode ficar aqui falando com vocês até Jesus voltar, que não acaba mais, é muita revelação, a letra nunca deu conta, então a gente fica desse jeito. Então, aquilo que estava escrito, voltando aqui, era o temor que estava escrito era medo mesmo, porque eles tinham medo, era medo desse Deus, mas a gente sabe que quando chegou a verdadeira sabedoria, a gente entendeu que esse Deus que matava não era um Deus que matava. Era um Deus que foi interpretado dessa maneira, porque eles estavam com a luz apagada, né, sem o espírito. Agora, quando a gente conhece esse verdadeiro Deus, a gente entende que no lugar dele matar, ele morreu para salvar a todos. Aleluia. Agora, em Cristo é possível entender que esse temor é um reconhecimento de que ele é a fonte de toda a sabedoria, para além das Escrituras. Então, se você quer a verdadeira sabedoria, mergulhe naquele que é a sabedoria viva. E você conhecerá coisas inimagináveis, indizíveis aos homens, né? Paulo, naquele tempo, ele falou, quando ele foi ao terceiro céu, né, na dimensão do Espírito, sentou com Jesus, Jesus ensinou para ele, inclusive ele aprendeu a Santa Ceia, né, que na verdade não tem nada de Santa Ceia também é um nome errado, não existe Santa Ceia, né, isso é uma determinação religiosa, mas vamos falar isso conforme o tempo, né? E tem muita coisa para a gente falar, a gente nem começou ainda. Paulo sentou com Jesus, por isso que quando ele vai falar da ceia, ele fala, porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. Porque quando os discípulos sentaram com Jesus e cearam, Paulo ainda tinha 7 anos de idade. Entendeu? Como é legal a gente conhecer, né, os tempos e as... Paulo tinha apenas 7 anos de idade. Então ele não conheceu Jesus. Ele conheceu Jesus quando Jesus chegou nele, né, indo a Damasco, perseguindo os cristãos, matando todo mundo. A luz aparece. Ele é luz. O amor deixa ele ceguinho. Por isso que eu falo às vezes para vocês que o amor às vezes é brutal, né? E aí ele fala, eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí ele vai conhecer Jesus. Depois ele vai ter as suas experiências com Jesus. E quando ele ascendeu, quando ele foi ao terceiro céu, na dimensão espiritual, ele sentou com Jesus e a palavra, ele aprendeu da palavra. Por isso é que, para mim, ele é o autor dos Hebreus. Porque também sendo hebreu,
ele conhecia os hebreus, e ele usou de uma outra linguagem ali, diferente das suas cartas. Por isso que tem gente que acha que não foi Paulo que escreveu os hebreus. Para mim foi. Porque ele foi escolhido para trazer a revelação aos hebreus também, a sua raiz, daquilo que a letra não deu conta de ensinar para eles, mas por revelação, conhecendo e tendo acesso à palavra viva, ele conseguiu traduzir o Deus que para eles era um Deus ainda desconhecido. Muita coisa, né? Então, Jesus é a verdadeira sabedoria. Nesse sentido, a gente consegue entender. Mas era medo mesmo ali. Era medo. Tá bom? Era medo. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer dizer, o temor, reconhecendo que Jesus. Agora, quando a gente conhece Jesus, aí aqui para finalizar e falar um pouco da cabeça, né? Sabedoria 4. Transicionando aqui para do temor. Quando a gente chega a Jesus, a gente vai receber e vai conhecer o que a letra nunca conseguirá, e nem hoje, nem lendo o Novo Testamento, tá? Nem lendo o Novo Testamento. Necessitará da experiência tete a tete, de você estar ali com Jesus. Você, por causa do reconhecimento dessa sabedoria, você vai conhecer quem ele realmente é. E ele sempre vai se apresentar para você em amor. Porque ele é o amor vivo. Então, essa cor, que é a natureza, esse ancião que tem esse cabelo branco, que fala de eternidade, que revela a sabedoria, é o mesmo que se apresenta em amor. É por isso que ele bate no ombro de João e fala assim: não temas. Eu sou o primeiro, mas eu sou o último. O que você conheceu em amor. E é o amor que traz sabedoria a toda lei. É por isso que Jesus disse que todas aquelas leis, se é que tem 613 leis, como falam, eu não sei. Falam. Né? A teologia diz assim. Eu não sei, eu nunca contei. 613 leis. Agora se resumem em apenas um só mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. Engraçado que esse um, ele abre para dois, né? Mas esse dois é um. Porque amarás o teu próximo também, que é a segunda parte, como a ti mesmo, é quando a gente aprende de fato, quando a gente adquire, olha a loucura, queridos, eu tô fazendo uma ligação bonitinha para vocês aqui, ó. Quando a gente adquire sabedoria, essa sabedoria do eterno, a gente passa a amar o outro. Porque a gente sabe que não é mais o Deus lá em cima e o Deus distante, mas é o Deus em nós e o Deus em todos. É o Deus no próximo. É o amor que eu aprendo a amar o outro e a viver pelo outro. E não como o sistema acha que ama a Deus e mete o pau no outro. É agressivo, é espinhento, ou espinhudo, ou espinhoso. É graça para nós, mas lei para eles. Né? Se você não fizer, é graça para mim, mas o outro tem que merecer para alcançar, porque senão vai para o inferno, blá, 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 e um monte de coisa. Isso não é amar a Deus. Isso não é amar a Deus. E o próprio João, que agora a gente está lendo e aprendendo ele, porque está vendo Jesus glorificado, como Todo-Poderoso, ele vai escrever em suas cartas, é que a gente vai entender. Que a gente vai entender. E a gente vai finalizar. Lá em primeira carta de João, que você não pode dizer, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo,
é mentiroso e o amor do Pai não está nele. Porque como você pode amar a Deus que você não vê, se aquele que você vê, você não consegue amar? Meu Deus. Eu sabia que essa aula ia ser top. Tá sendo cada vez melhor, né? A cada aula, né, Thaís? Cada aula, assim, Demais. regaçou. Agora, nem eu sabia que eu ia falar tanta coisa assim. Mas é Jesus, a espada saindo aqui. Vocês já estão entendendo o spoiler da espada afiada que sai da boca dele, né? A gente vai chegar lá. Jesus fluindo aqui. Então não pode. Como que você reconhece quem anda com Jesus? Quem vai na igreja? Quem dizima? Não. A partir de hoje vocês vão olhar e saber como as pessoas tratam esses líderes que ficam gritando, que ficam, porque não sei o quê, vagabundo, tem que morrer mesmo, não sei o quê, e aparece em televisão, em redes sociais, não sei o quê. Esses todos aí, vocês já podem ler o texto de João, falar, não, falam que amam a Deus, falam de Jesus, mas o amor de Jesus não está neles. Porque como você pode dizer que você ama um Deus que você não vê, se é aquele que você vê? Por que aquele que você vê? Porque agora aqueles que você vê também são deuses, porque o Espírito de Jesus também está em nós. Isso é muito sério. Por isso é que Jesus falava assim, ó, isso aqui é pesado. Isso aqui pega religioso, pega o sistema aqui. A gente nunca vai atacar dessa maneira, porque nós não lutamos contra eles. Por isso que a gente nunca vai entrar em debate, nunca vamos falar de nomes, a gente nunca vai entrar nessas coisas que eles vivem, porque eles têm cabeça de terreno. Mas é por isso que Jesus falava assim, ó, estive preso e fostes me visitar. Estive com fome e me desse de comer. Oh, O amor é a ação, né? Muitas vezes eles falam do amor, mas a ação não acontece, né? não. Estive fome e me desse de comer. Estive preso, estava nas ruas, estava doente. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse Jesus, ele aparece com a cabeça branca também, porque ele é o cabeça. Se a cabeça tem essa sabedoria, se revela em amor, o que a letra nunca conseguiu e nunca conseguirá dizer, é por isso que eles não gostam de falar que Deus é amor. Né? Ai, tanta coisa que eu poderia dizer aqui, mas nosso tempo já está estourado. E se o cabeça é amor, todo o seu corpo caminha controlado. Não que ele queira controlar, mas nós nos deixamos ser controlados porque o reconhecemos. Ele nunca quer controlar ninguém. O corpo caminhará conforme a cabeça funciona. Terminamos aqui, você entendeu um pouquinho só. Porque ele aparece a João e João vê que a sua cabeça era branca. Uau. E os seus cabelos eram brancos, como a lã e como a neve. Somente a palavra de Deus pode dizer quanta coisa, né? Um mundo, uma eternidade. Para que eu deixe tudo isso e escolha ficar só com o que está escrito. Cabeça branca, cabelo branco. Sem entender nada das escrituras. Muito bom? Gostaram?
Valeu a aula hoje, Michele. Quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Roseli? E a todos aí também, né? Bia, Ellen, Gustavo, Miriam, Marcelo. Hoje faltou bastante gente aí. Vamos ver nas próximas aulas. Deixa eu terminar a gravação aqui. Finalizar a gravação, peraí.